Bom dia! Bom dia! Graça e paz! Uai! Uai própria! Bom dia! Graça e paz! Nesilma própria! Estamos aqui no nosso último dia, no 5º dia. Que coisa maravilhosa! Rita de Cássia, Miriam Fantinelli, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã gloriosa do dia 5 de julho de 2024, a paz do Senhor, a paz, nós estamos aqui, que semana gloriosa, que semana, né, tremenda da presença de Deus. Vilminha, seja bem-vinda, acordando comigo, acordando na companhia do Espírito Santo. Isso mesmo, próprio, os últimos serão os primeiros. Glória a Deus, Lucília, Dani, Thaís, sejam bem-vindas, Fabiola. Glória a Deus. Que felicidade, que felicidade. Ontem, quando eu fui dormir, eu senti no meu coração muito agradecido. Tinha um agradecimento muito grande no meu coração, né? E até agora, o sentimento que eu tenho é de gratidão, Porque eu sei que nós não só recebemos, mas nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor Jesus. Núbia Gomes, seja bem-vinda. Nós temos recebido tantas bênçãos da parte do Senhor Jesus. Nós não só recebemos das bênçãos do Senhor, mas nós continuamos recebendo das suas bênçãos, né? Todos os dias, né, as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas têm, né, esse poder de se renovar na nossa vida. E todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, né, nós cremos, e assim é, que a presença do Senhor está conosco. Ivânia, seja bem-vinda, vai convidando aí mais alguma mulher, mais algum irmão para estar aqui conosco, né? Hoje nós vamos finalizar esse glorioso período, esse propósito, esse devocional especial de 5 dias, que para mim, irmãos, foi fortalecimento. O que você pode dizer, Iula, que você, dentre as milhares de coisas que eu recebi de Deus, que foram muitas, mas para mim, o nome desse devocional especial foi fortalecimento. Porque nós nunca sabemos, né, quando os dias maus chegarão, né, na nossa casa, chegarão até nós. Nós sabemos que eles chegam para todos nós. Mas nós não sabemos quando. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas mesmo, né? Ó, a Vilma tá falando que recebeu um renovo do Senhor. Glória a Deus, Vilma. E agora nós vamos continuar. Isso aqui foi só um start, isso aqui foi só, né, uma maneira que o Senhor encontrou de nos aproximar dEle, de nos trazer para a presença dEle, de nos fazer lembrar que, né, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu recebi um fortalecimento tremendo da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, para atravessar, né, esses dias de tantas, né, incertezas, de tantas coisas, né, onde a gente precisa resistir em fé, crendo naquilo que o Senhor Jesus fala. Porque o diagnóstico diz uma coisa, o relatório médico diz outra, né, as opiniões, a incredulidade fala outra coisa, né, a morte começa a nos cercar. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, mas quando a nossa fé está firmada no Senhor Jesus, e quando nós conhecemos da fidelidade e do caráter imutável de Deus, nós sabemos que Ele, não serão envergonhados aqueles que creem. Você pode estar passando o que você estiver passando, eu quero te dizer isso aqui nessa manhã. Você pode estar passando o que você estiver passando, mas isso tem fim. Isso tem tempo determinado para terminar.
Isso tem um tempo determinado para acabar. E eu creio que isso termina hoje na sua vida. Sabe? Que esse tempo, que essas circunstâncias da sua vida, da minha vida, que hoje mesmo nós receberemos. Bom dia, Silvana, querida. Silvana Costa, seja bem-vinda. O Senhor Jesus, né? Eu creio que hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor põe fim em circunstâncias, o Senhor, né? Hoje mesmo saberás que o Senhor é Deus na sua vida, hoje. Nós estamos fechando esses 5 dias, né, desse propósito. Eu não sei, eu volto aqui a dizer, tem gente que está entrando agora, o que foi que você recebeu do Senhor nesses dias, mas eu recebi um fortalecimento sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural. Eu recebi do Senhor, né, um amor, uma porção maior do amor de Deus, do perdão de Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Sabe, hoje nós vamos finalizar aqui como ele finalizou. Ainda que para nós ainda não finalizou, né? Ainda que ele ali, né, ele cumpriu todo o propósito dele na cruz do Calvário, né? Ele cumpriu e ele sabia que ele havia cumprido, ele sabia que ele havia cumprido todo o propósito, né? E quando ele cumpriu, quando aquela cruz finalizou para ele, né, uma nova aliança, e quando ele ressuscitou uma nova aliança, né, surgiu para nós um novo tempo, um viver pelo Espírito, um andar pelo Espírito, um ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Ele foi, mas ele deixou para nós, era importante, era melhor, era necessário que ele subisse, para que o Espírito Santo da verdade, aquele que nos guia a toda a verdade, descesse. E que ele viesse a estar conosco, né? Que ele viesse a estar conosco até aqui, até o fim. A Bíblia diz que o Espírito Santo ficará conosco até o fim. E glória a Deus por isso, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. Nós temos a companhia dessa pessoa, da pessoa santíssima, do Espírito Santo, do Santo, né, do Espírito Santo. Então, Jesus, eu quero começar aqui, lendo aqui essa palavra poderosa que está aqui no livro do profeta João, do apóstolo João. Esse homem, né, de Deus, que tem o evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros evangelhos. Quando você lê Lucas, Marcos e Mateus, e aí você lê João, ou ao contrário, você percebe, eu vou parafrasear aqui com as minhas palavras, que João, ele é um coração rasgado, né? O evangelho de João, ele é um coração de amor rasgado. Ele é um coração de amor detalhado, né? João, o livro de João fala realmente do amor de Deus. João era realmente o apóstolo do amor. Eu creio que ele experimentou do amor de Deus num nível tão alto, que tudo que ele podia descrever acerca de Deus, acerca do Pai, é que ele era amoroso. É que ele era muito amoroso, e que ele nos amou muito. E eu espero mesmo, do fundo do meu coração, Daniela, Fabíola, que nesses dias vocês tenham, sabe, recebido uma porção encharcada desse amor. E que a revelação desse amor tenha vindo para você, como veio para mim mais uma vez, sabe, de uma forma bem densa, que ela tenha convencido você que Deus é o seu Pai. Que você não canse de repetir e de profetizar isso, com certeza de fé no seu coração, que Deus, ele é o seu Pai. Deus, ele é o meu Pai. Deus, ele é o meu Pai. Eu tenho um pai, esse pai está no céu. Ainda que você ainda tenha o seu pai natural aqui na terra, eu não tenho mais o meu pai natural aqui na terra. Ele já, né, está no céu com o Senhor Jesus. Mas eu tenho um pai.
Glória a Deus. Eu tenho um pai que olha por mim, um pai que me amou, um pai que deu seu filho unigênito para morrer por mim, um pai que amou não somente a mim, mas amou o mundo de tal forma que deu o seu filho unigênito. Então, ele é o pai de todas as misericórdias, ele é o Deus de todas as consolações. Então, nós que não temos, né, ainda nosso pai, que nós não temos mais o nosso pai aqui, né, mas que refrigério, que consolo. Porque nós temos esse pai presente, um pai que nós temos livre acesso por meio de Cristo Jesus, né, que rasgou o véu. O véu foi rasgado de alto a baixo e por causa do amor do Pai e por causa do sacrifício total de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a esse Pai. Nós podemos nos achegar a esse Pai. Eu posso me achegar como eu me achegava ao meu Pai natural e falar com Ele de todas as coisas, né? E me aconselhar com Ele e chorar nos seus pés, né? E lavar os seus pés com o meu perfume mais raro, com o meu perfume mais caro. Eu posso me entregar, né, aos pés do Senhor Jesus. Aleluia por isso. Eu louvo a Deus, porque nós temos um Pai. E aqui em João, capítulo 19, versículo 30. Capítulo 19, versículo 30, mas eu vou ler aqui para vocês desde o versículo 28, parece que eu não consigo ler só um versículo, é incrível. João, capítulo 19, desculpa, 19, versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado. Aleluia. E para cumprir as escrituras, ele disse: estou com sede. Aleluia. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na boca de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Jesus veio para cumprir toda a lei, e ele cumpriu toda a lei. Ele fez tudo o que havia sido profetizado sobre ele, ele cumpriu tudo o que havia sido profetizado sobre ele, cumpriu toda a lei, para que ele chegasse aqui nesse ponto, né, da vida dele. E aí no versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João, João escreve: depois de prová-lo, né, daquele vinagre que foi ali na boca dele, Jesus disse: está consumado. Em algumas versões, né, telestai. Vanusa, querida, seja bem-vinda. Ô, glória a Deus. Ô, glória. Finalizando, Vanusa, esses 5 dias aqui, né, com muitas vitórias. Finalizando esse quinto dia, esses 5 dias desse propósito, desse devocional especial, desse tempo que nós priorizamos estar reunidos em nome do Senhor Jesus. Jesus disse: está consumado. Jesus disse em João 19, capítulo 30, está consumado. Tetelestai, né? Todo o preço foi pago. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. E verdadeiramente ele entregou. Elisângela, seja bem-vinda. Entregou a sua vida. Vai colocando aí, acordando comigo especial. Vai colocando aí, está consumado, tetelestai. Está consumado. Vamos aqui por fé escrever. Pastor Sandro, seja bem-vindo. E ele então, depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Ele sabia, né, que sua missão havia terminado. Ele sabia que o propósito pelo qual ele havia sido enviado havia terminado. Então Jesus cumpre aqui o que havia dito sobre ele, né, e ele fala: tenho sede. E ali aqueles soldados, né, levantam ali aquele isopo molhado de vinagre e ele toma, né, e ele bebe.
E depois de prová-lo, Jesus diz: está consumado. Tetelestai, está consumado. O Senhor então proferiu essas palavras poderosas, essas radicais palavras, né, que alteraram por toda a eternidade o seu momento final. E alterou por toda a eternidade a nossa vida. Porque ali ele consumava, ali ele terminava o seu propósito, mas ali era aberto para nós um tempo de uma nova aliança, como eu disse aqui. Né? Havia nos sido restituído o nosso relacionamento com Deus. Né? Havia sido restituído para nós o nosso relacionamento com Deus, com Ele, com a fonte verdadeira. Seu precioso sangue foi derramado. Oh, aleluia! Glória a Deus! E qual que foi o significado e o impacto dessas preciosas palavras, né? Tetelestai, está consumado. O preço foi pago, sua dívida foi paga, seus pecados foram perdoados. E daqui para frente, vocês agora vão andar no que está feito, no que já está realizado. Que a totalidade desse sacrifício havia acontecido. Então, de agora para frente, nós viveremos naquilo que já foi realizado. Nós não vamos mais precisar sacrificar nada. Ainda que a palavra do Senhor diz, né, que o nosso sacrifício seja, né, que o culto racional, que o nosso culto racional seja a nossa própria vida, que nós entregamos ao Senhor em todo o tempo. A nossa própria vida, né, é o sacrifício. A nossa própria vida, quando nós entregamos a nossa vida no Senhor Jesus e quando nós confiamos toda a nossa vida a Ele, né, eu creio que esse é o sacrifício que Ele deseja. Esse é o sacrifício que Ele deseja de nós. Que nós confiamos, então, nele. Que nós, então, né, entregamos a nossa vida a Ele, entregamos a nossa vida a Ele. Porque todo o preço foi pago. Aqui em Hebreus capítulo 9... Hebreus capítulo 9, não, Hebreus primeiro, capítulo 7. Nós vamos ler aqui do versículo 12. Essas palavras, coisa tremenda. Tô aqui dando uma olhadinha, vamos aqui ver. O significado e o impacto desse sacrifício estão poderosamente resumidas aqui no livro de Hebreus. Como eu gosto desse livro de Hebreus. Aleluia. Eu também ando no feito, ando no realizado. Eu ando em cura divina. Aleluia. Eu ando na vida eterna, a eternidade já começou para quem crê. Você não vai para a eternidade, mas você possui toda uma eternidade. É por toda a eternidade. Nós já estamos na eternidade com Cristo Jesus. Nós só vamos, né, receber o nosso corpo glorificado. Nós vamos nos despojar desse corpo mortal e vamos receber do nosso corpo glorificado. Mas nós já estamos eternamente com Cristo Jesus. Assentado com Ele nas regiões celestiais por causa do sacrifício. Nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Então nós não estamos aqui mais em espírito. Em espírito nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, à direita do Pai, né? Acima de todo o principado, de toda a potestade e de qualquer que seja o nome aqui dessa terra, miséria, doença. Nós estamos assentados acima de todas essas coisas. De todo o nome que está aqui. Né? Aqui nessa terra. E aqui então, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 12. Aleluia. Deixa eu ver se é a partir do versículo 12 mesmo. Não, nós vamos dar alguns pulinhos aqui. Aleluia, Jesus. Hebreus 7,
versículo 27. Oh, glória a Deus! Como eu amo a palavra de Deus, irmãos. Vou ler desde o 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitávamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Aleluia! Ele não precisa, versículo 27 do capítulo 7 de Hebreus. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Ao contrário dos outros sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, ele, porém, o fez de uma só vez. Aleluia. Ele, porém, o fez de uma só vez. Ele, porém, o fez de uma só vez, tomando o nosso lugar, né, aleluia, substituindo na cruz do Calvário. Ele nos substituiu, ele te substituiu, ele substituiu-nos, sem pecado nenhum, ele nos substituiu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele, porém, o fez de uma só vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício naquela cruz. Vamos lá. E aqui em Hebreus 9, do versículo 12 ao versículo 28. Aleluia. Para que fique registrado, para que fique profetizado aqui em alta voz, em voz alta, a palavra do Senhor. Né? Aquilo que ele fez, para que o mundo das trevas ouça, para que as trevas ouçam, para que o mal ouça, para que o mundo ouça, para que aquele que tem buscado uma saída e não tem encontrado ouça. Aqui está a saída, aqui está as cordas do amor de Deus. Aqui está uma grande oportunidade para que você encontre um caminho, um novo caminho, uma mudança radical de vida. Aqui está a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Trouxe para mim, trouxe para muitas aqui de vocês, todas vocês que creem, né, o direito de serem chamados filhos de Deus, né, a totalidade do sacrifício de Jesus. Pastor Júnior Lemos, seja bem-vindo. E nós vamos ler aqui no capítulo 9, né, de Hebreus, a partir do versículo 12. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Você recebeu vida eterna? Você tem plena convicção de que o sacrifício de Jesus te deu vida eterna, te deu redenção eterna dos seus pecados? Aleluia! Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros, as cinzas de uma novilha, purificar o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, versículo 14, imagine como o sangue de Jesus Cristo purificará nossa consciência, nossa mente, porque nós agora temos a mente de Cristo, das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador, aleluia, da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Versículo 16. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. 17. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei,
a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também água e os aspergiu com ramos e isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: esse sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. Versículo 22 de Hebreus 9. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. Isso segundo a velha aliança. Pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora, aleluia, louvado seja Deus, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer só uma vez, aleluia, e depois disso vem o julgamento, versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar mais os nossos pecados. Jesus voltará. Jesus está voltando, mas ele agora não voltará mais para tratar sobre os nossos pecados. Por isso ele veio uma só vez e morreu por todos os nossos pecados eternamente. Eternamente nós somos perdoados, somos redimidos, encontramos redenção diante de Jesus. Ele nos substituiu. Ele foi em nosso lugar para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, né? O castigo que estava sobre ele trouxe paz para nós, alegria perpétua. Aleluia. Não para tratar dos nossos pecados, mas ele voltará sim, para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Ele vai voltar, mas não mais para tratar de pecados, mas não mais para julgar o mundo, mas para trazer salvação e todos os que aguardam com grande expectativa. Que você medite nessas palavras ainda mais. Eu separei mais alguns outros versículos aqui. Em Hebreus 10, versículo 10, diz assim: pois a vontade de Deus, aqui continuamos aqui em Hebreus, porque não dá pra gente ler tudo, mas você consegue ler tudo. Leia, tira esse tempo, tira esse final de semana para você meditar, ler, meditar, orar, ler, meditar, orar, ler, meditar, orar em outras línguas, orar em português. Tira um tempo para adorar o Senhor, para adoração pessoal. Eu quero te dizer algo, você viverá experiências sobrenaturais enquanto você estiver lendo a Bíblia. E leia em voz alta. Faça isso no seu secreto. Faça isso no seu secreto. Hebreus 10, 10. Você vai ver como é diferente ler a Bíblia em voz alta. A gente vai lendo e declarando. A gente vai lendo, né? E nós mesmos vamos ouvir, e nós mesmos vamos ouvindo. E vamos sendo renovados, né? Pela palavra do Senhor. E aqui em Hebreus 10, 10 diz:
Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma só vez por todas. Essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade do Pai. Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? Que amor é esse? Que nessa sexta-feira, aleluia, do dia 5 de julho de 2024, vem mais uma vez se revelar a nós. Porque era desejo de Deus, porque era vontade de Deus, do nosso Pai, que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma só vez por todas. Era a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo, porque Deus te amou. Porque somente por você, Rosalina, foi só por você, Fabiola. Foi só por você, Dani. Foi só por mim, Ula, que ele morreu na cruz. Porque ele amou, porque ele me amou, porque o Pai te amou. Porque o Pai nos amou, porque o Pai, antes da fundação do mundo, havia planejado que ele enviaria o seu filho para morrer por nós uma só vez. Para que nós fôssemos uma só vez, de uma vez por todas, perdoados dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. Aleluia. Está consumado. Tetelestai. O preço estava totalmente pago. Pastores, ovelhas, sacerdotes, né, usavam, né, de animais para sacrificar, para que houvesse perdão dos pecados. A gente lê também no livro de Jó, né, que Jó fazia tudo certo. A Bíblia diz que ele sacrificava em favor da sua casa, em favor dos seus pecados, em favor de cada um dos seus filhos. Aleluia. Mas ainda assim, a soberania de Deus estava sobre a vida de Jó. E a gente vai ver em toda a primeira aliança, em toda a a velha aliança, que eles precisavam sacrificar. Oh, aleluia, Jesus. Estou querendo colocar aqui uma musiquinha, mas não tá dando. Uma outra carta que eu gosto muito de meditar, que é o livro de Colossenses, né? É uma carta que mudou muito a minha vida, trouxe muita revelação para minha vida, né? Tem trago muita revelação para minha vida, tem descortinado, né, as verdades de Deus, as verdades de Jesus na minha vida, me libertou de muitos cativeiros, né, da religião das quais eu ainda vivia, eu ainda acreditava, eu ainda tinha medo, né? A carta à igreja de Colossenses, de Colossos, né, que Paulo escreveu, ela traz muita libertação, essa carta. Ela traz muita instrução. Ela abre os olhos, né, do nosso coração, do nosso espírito. Ela amplia a nossa mente. Aleluia. Foi por causa desse sacrifício que qualquer um que colocar a sua fé nele, qualquer um de nós, não deixe de ministrar o evangelho do Senhor Jesus. Não deixe de falar do Senhor Jesus, do seu sacrifício, do seu único sacrifício, aonde quer que você vá. Sabe, carrega com você a palavra do Senhor. Deixe Deus te usar. Sabe, aonde há morte, para que haja vida, e vida com abundância. Aqui no capítulo 2, versículo 14, do livro de Colossenses, diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós. Oh, meu Deus! Eu sei que hoje é um momento, é um culto, né? Eu tô com essa nota muito grande aqui dentro do meu espírito, do meu coração. Que hoje é um momento, hoje esse devocional é um devocional de ação de graças. Né? Nós estamos aqui rendendo graças ao Senhor, porque de verdade o Senhor é bom.
O Senhor é muito bom. E nós estamos aqui nesse dia de hoje rendendo graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque Ele, enviou o seu Filho. Oh, Jesus, oh, coisa tremenda. Oh, coisa maravilhosa. É lindo. E a gente vai vendo, em toda a Escritura, e a gente vai ler continuamente que ali, o propósito de Jesus aqui na terra havia terminado, mas o ministério de Jesus não terminou. Ele continua ativo, ele continua, trabalhando, ele continua, atuando como nosso advogado. Ele continua ali, assentado à direita do Pai, advogando as nossas causas junto ao Pai. Ele continua ali, à direita do Pai, advogando as nossas causas e sendo nosso intercessor. Aleluia! Intercedendo por nós nas nossas fraquezas, intercedendo por nós para que nós possamos, em Cristo Jesus, fortalecidos na sua força, recebendo dele todos os dias por meio do seu Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, por meio das práticas espirituais que foram assim entregues a nós, assim derramadas sobre a nossa vida. Nós só temos o que agradecer. Que esse devocional especial seja um culto de gratidão. Eu quero agradecer muito o Senhor, eu quero muito agradecer ao Senhor, porque eu já não sou quem eu era há muito tempo. Nós não somos mais aquelas mulheres das quais nós éramos há muito tempo. Toda a força que nós precisamos, tudo que nós precisamos, tudo aquilo que precisa acontecer em nós para que a gente viva a nova natureza que nos foi dada por Cristo Jesus. Não há como nós sermos novas mulheres em Cristo Jesus mediante ao esforço do nosso braço. Quando nós lemos aqui, tudo foi consumado. Ele disse, está consumado, tetelestai, e o preço foi pago. Jesus realizou o feito. Jesus realizou, cumpriu o propósito, perdoou nossos pecados. Nos substituiu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos não andar em sacrifício, mas andarmos no feito do Senhor Jesus, no realizado. Em tudo aquilo que Ele nos substituiu nas nossas enfermidades e nas nossas dores. E por causa disso nós somos sarados e andamos em cura divina. Então o espírito de enfermidade, ele não tem mais poder sobre nós. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ricos espiritualmente. Se você não ouviu a live de ontem, a live de quarta-feira, a live de terça, a live de segunda... assista lá desde o começo. Faça aí uma maratona, você que é mulher, você que tem um ministério de mulheres, você que tem no seu coração um chamado com mulheres, sabe? Medite na palavra de Deus, mas medite na palavra do Senhor com fé, sabe? Ore ao Senhor para que Ele venha trazer para você revelação das Escrituras. Porque hoje existe, sabe, tantas pessoas se movendo, pela força do próprio braço, se movendo na força da carne. E tudo que nasce na carne é carne, irmãos. Tem prazo de validade. Sabe, mudanças realizadas na força da carne, elas têm tempo de duração. Sabe, é por isso que muitos de nós vamos a esses eventos de mulheres, vamos a esses cultos de mulheres e saímos desses eventos cheios, saímos desses eventos, afogueadas. Mas ao passar dos dias, aquelas velhas coisas começam a voltar. Porque de fato, verdadeiramente, você não recebeu de Cristo uma palavra rema. Você não recebeu de Deus uma parcela da palavra dele que foi exclusivamente para você. Que foi diretamente para você. E que com ela, veio o poder do Espírito Santo de Deus carregado da autoridade que vai de verdade trazer para você
poder de transformação, o Espírito Santo. O Espírito Santo, somente Ele, né, é o agente transformador da minha vida e da sua vida. E foi nos dado esse morrer de Jesus, mas esse viver pelo Espírito, que nos deu livre acesso, que nos restituiu a nossa vida de intimidade com o Pai, que nos fez conectados novamente, né, à videira verdadeira, à fonte verdadeira, do qual nós jamais poderemos ser separadas. Mas o que pode verdadeiramente te transformar, o que pode verdadeiramente, mulher, fazer com que você seja moldada segundo a palavra de Deus, segundo os princípios do Senhor, segundo aquilo que você foi criada, e eu também fui criada para ser, para cumprir um propósito, né, de auxiliadora idônea. Né, Deus nos criou para ser auxiliadora idônea. Né, nós mulheres, eu sei que tem alguns homens aqui, mas não tem problema. Então, uma das coisas que nós precisamos, né, buscar ser e buscar, né, completar é isso. É sermos auxiliador idôneas. Servas do Senhor, filhas amadas. Né, por que Deus atraiu tantas... Por que Jesus atraiu e fez questão de tantas mulheres no ministério dele, terrestre? Porque Deus... Né, porque Jesus, né, instruído por Deus, conhecendo a mente do Pai, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, Jesus sabia, Jesus conhecia o propósito da vida das mulheres, Jesus conhecia o quebrantamento do coração das mulheres, Jesus sabia qual era o propósito pelo qual Deus havia criado o homem e qual era o propósito do qual Deus havia criado a mulher. E nós queremos ser tantas coisas. E nós queremos, e não há nenhum problema nisso, irmãos. Nós podemos ter e ser muitas coisas. É da vontade do Pai, né? É da vontade de Deus que nós sejamos felizes. Que nós vivamos, né, felizes, que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra, em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa vida sentimental, financeira, seja na nossa vida, né, na nossa saúde, como nós ministramos aqui em todos esses dias, saúde divina. Mas às vezes nós não procuramos nos tornar aquilo que é a essência de Jesus para nós, auxiliadora idônea, em qualquer que seja a situação. Né, e queremos viver as grandes coisas de Deus, sendo que nós ainda não estamos conseguindo viver o propósito inicial, né? O propósito verdadeiro, a essência verdadeira de sermos mulheres de Deus. O que é ser uma mulher de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? Não é carregar um estereotipo de mulher de Deus, não. Ter uma saiona que arrasta no chão, sabe? Um cabelo grande, ou um coque. E aqui eu não estou criticando, pelo contrário, eu admiro muito. Eu gosto muito. É uma maneira que eu tenho de reconhecer. Eu tenho. Mas aqui eu não estou dizendo sobre estereotipos. Eu não tenho esse estereotipo, irmãos. Eu não tenho. E eu confesso a vocês que eu já orei a Deus em determinados momentos da minha vida, aonde eu orei muito ao Senhor, sabe? Tirei tempo de oração com Ele e me dispus a ser quem Ele gostaria que eu fosse. Mas Ele detalhadamente, no amor dele, falou, não quero que você muda nada, não. Não quero que você muda nada. Yula, eu não te criei para ser outra pessoa. Eu te criei para que você fosse quem você é. É sendo quem você é que eu realizo a minha obra em você. Agora, ajustes vão sendo feitos na nossa vida. Ajustes vão sendo realizados na nossa vida, principalmente no nosso interior. Né? E cada vez mais que nós nos entregamos
ao Senhor Jesus cada vez mais que nós nos achegamos à sua presença. E qual a melhor maneira de nos achegarmos na presença de Deus, se não meditando na sua palavra, orando na oração, seja ela na oração em línguas, seja ela na oração em português. Mas aqui eu faço ênfase à oração em línguas, né, como um processo acelerador. A oração em línguas, ela tem esse poder de acelerar as coisas na nossa vida, de acelerar os processos de mudança. Porque quando nós oramos em línguas, nós não falamos com homens, nós falamos com Deus. Né? Há um tipo de oração em línguas que é para edificação, para a nossa própria edificação. É onde nós somos fortalecidos. É onde nós recebemos de Deus, né, a força, a graça. Foi por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a graça para sermos aquilo que Ele nos criou para ser. Sabe, para fazermos, para realizarmos o propósito que Ele nos criou para realizar aqui nessa terra. Então eu sei que muitas de vocês estão se levantando nesses dias. E se levantarão nesses dias para fazer, para realizar obras maiores do que Ele mesmo realizou aqui. Deus vai usar você mesmo, Jesus vai usar você mesmo. Você que se julga tão incapaz, você que se julga tão pequenininha, você que está aí por trás das malhadas, você que até pensa que é uma mulher invisível, sabe? Jesus continua trabalhando como nosso advogado no céu. Ele continua intercedendo por mim e por você no céu. Jesus continua como sumo sacerdote, intercessor, sendo nosso médico. Aleluia! Oi, Lia. Graça e paz, minha amiga. Já tinha visto você aí. Aleluia! Jesus continua sendo o cabeça da igreja. Você já parou para pensar nisso? Ele é o cabeça, do qual nós somos o corpo, nós somos os membros. Existe um corpo funcionando. Né? E para que esse corpo funcione, os membros precisam estar em pleno funcionamento. E quanto mais nós oramos em línguas, e quanto mais nós buscamos conhecer Jesus e buscamos a conhecê-lo, mais nós, os membros, nós que somos os membros do Senhor Jesus, vamos, né, nos encaixando dentro do corpo de Cristo, do qual o cabeça é Cristo, e vamos continuando o trabalho que o nosso sumo sacerdote, né, vem nos aperfeiçoando para que a gente, né, também cheguemos a consumar. Até que nós vamos, né, para nos encontrarmos com Cristo, ou até que Ele venha. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 Coríntios, carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Oh, aleluia, glória a Deus, Jesus. Louvado seja o seu poderoso nome. 15, 25. Aleluia. Quantas coisas tremendas o Senhor fez nesses dias. Quantas coisas, quantas bênçãos. Eu espero que você tenha recebido de todas as bênçãos do Senhor na cruz. E tem mais, viu? Não ficou só nisso aqui, não. Deus vai revelar pessoalmente para vocês muitas das bênçãos. Muito mais bênçãos que foram conquistadas por amor de ti, por amor da sua casa, da sua família, na cruz do Calvário. 15, 25. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sobre a autoridade dele, de Jesus,
Isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus. Oh, coisa linda! Para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Aleluia, irmãos. Jesus continua. Jesus morreu, consumou o seu sacrifício e derramou sobre nós autoridade. A Bíblia diz que enquanto ele estava morto, ele desceu nas regiões mais baixas da terra. E ali ele desceu e trouxe cativo, e trouxe do cativeiro todo aquele que estava cativo. Todos aqueles que estavam cativos no cativeiro, Jesus subiu e trouxe do cativeiro todos aqueles que estavam no cativo. Estavam cativos, que estavam escravos. E quando ele subiu, a Bíblia diz que ele distribuiu dons entre os homens. Foi ali que que ele distribuiu os dons. Que ele distribuiu dons entre nós. Acreditando, confiando que nós não entulharíamos esses dons, que nós não entulharíamos, que nós não desperdiçaríamos esse dom. Se tem o dom de falar, fala. Se tem o dom de pregar, pregue. Se tem o dom de evangelizar, evangelize. Se tem o dom de pregar, a palavra, pregue a palavra. De orar, ore. De interceder, interceda. Se tem o dom do amor, ame. De governo, oferte. Seja, deixe Deus te usar no dom do governo para abençoar a obra de Cristo, para abençoar os irmãos aqui na terra, para ajudar uns aos outros em amor. Qual seja o dom, se é um dom do abraço, se é um dom, eu não sei, do acolhimento, mas todos nós recebemos dons de Deus. Todos nós recebemos, todas nós mulheres, Deus conta comigo, Deus conta com você. Glória a Deus. Ele nos concedeu tudo do que necessitávamos para uma vida de piedade e misericórdia. Eu creio nisso. Que Deus possa. Quero finalizar essa live. Quero finalizar essa semana recebendo de todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz, agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada uma das minhas irmãs. Obrigada por todo o suporte, apoio. Obrigada por todo o amor, Jesus. Obrigada, Deus, porque uns aos outros nós temos nos ajudado. Nós temos nos ajudado. Uns aos outros, nós temos levantado. Eu louvo a Deus, Senhor Jesus, porque eu não estou só. O Espírito Santo do Senhor está comigo. O Espírito Santo está presente, onipresente, onisciente. O Senhor está aqui, mas o Senhor está também na casa de cada uma das minhas irmãs. O Senhor agora mesmo está a nos assistir. A sua assistência está sobre nós. Você que pode, que você também que ore junto comigo. Creia comigo nessa oração de concordância, concorde comigo em fé. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, as suas bênçãos. As bênçãos que o seu Filho Jesus conquistou na cruz do Calvário. Todas as bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário, eu declaro sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas filhas. Eu declaro sobre a vida de todas as minhas irmãs que estão comigo nessa live, que também não estão, que ouvirão essa live depois, sobre as famílias, sobre os enfermos, Senhor, que haja cura sobre os enfermos. Pai, que haja provisão do Senhor sobre os necessitados, em nome de Jesus. Que aqueles que estão tristes recebam do Senhor alegria, recebam uma porção de alegria do Senhor.
Pai, que possam celebrar a vida que o Senhor deu, recebam saúde divina, recebam um ânimo novo, refrigério. Pai, recebam respostas. Senhor, aqueles que estão aguardando do Senhor uma resposta, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é aquele que já abriu a porta. Pai, os faça passar por essa porta. Abra os olhos do cego, abra os ouvidos do surdo, para que eles ouçam claramente a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, habita em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, o mestre da nossa nova natureza. Habita em nós o Espírito Santo, o mestre da nossa natureza, que nos instrui em todas as coisas. Que nós sejamos, Pai, cada dia mais instruídos pelo Senhor. Eu rendo graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos instruído a andar nesse feito, no realizado, nos dando entendimento. Pai, limpando e purificando a nossa consciência de toda obra, Pai, que não é do Senhor. Pai, tem colocado na nossa mente a mente do Senhor. Tem nos dado criatividade, tem nos dado ideias, tem nos dado, Senhor Jesus, saídas. O Senhor é a saída. O Senhor é a saída de muitas situações, Pai, aonde muitos de nós não encontramos saída. O Senhor é a resposta, o Senhor é a cura. Pai, em nome de Jesus, eu declaro fé abundante sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Mas de fato, Senhor, eu declaro, como se assim o Senhor disse no meu coração, perseverança. Perseverança. Porque a fé, ela precisa ser acompanhada de algumas outras coisas. Que ela seja então acompanhada. E eu declaro, Pai, como filha amada do Senhor, como profeta do Senhor, eu declaro perseverança. Eu declaro essas mulheres fortalecidas. Eu declaro, Pai, a vida das minhas irmãs cheias. Pai, eu declaro visão, eu declaro revelação. Eu declaro, Senhor Jesus, o rema do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Não somente hoje, mas a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Pai, algo muito grande foi realizado. Pai, nesses 5 dias nos quais nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Não como sacrifício, mas como gratidão. Mas por amor a Ti, Senhor, nós nos colocamos aqui em gratidão. Aleluia, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em todos esses dias, em todos os dias da nossa vida, o Senhor tem sido fiel. Hoje é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, porque o Senhor realizou, por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos sido conduzidos em triunfo em todas as coisas na nossa vida. Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu bendigo o teu santo nome. Eu declaro sobre a vida das minhas irmãs. Eu declaro sobre estas famílias. Eu declaro sobre a minha casa, a minha família, o Ministério Heber Rodrigues, ouvir e crer a bênção do Senhor. Todas as bênçãos do Senhor. Eu declaro sobre as minhas cunhadas. Eu declaro sobre o meu sogro ali, a volta dele para a casa terrena dele, aqui para a casa terrena dele. A plena restauração, Pai, da saúde física, mental, em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus, nós viveremos mais este milagre. Pai, em nome de Jesus, seja qual for a necessidade das minhas irmãs, eu aqui entro, Pai, em concordância com elas em fé. E declaro sobre a vida delas, Pai, o socorro do Senhor, a provisão do Senhor, a resposta do Senhor, a cura, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que estão colocando diante do Senhor causas aí, situações, estão colocando aí documentos diante do Senhor, estão colocando diante do Senhor diagnósticos médicos, estão com a mão sobre, partes do corpo, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer. E o Senhor é mesmo. E o Senhor já fez. E porque o Senhor já fez, nós recebemos. Humildemente nós recebemos daquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário por nós. De todas as bênçãos que o Senhor realizou na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, porque a tua mão tem nos amparado. Jesus, o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra, o Senhor se tornou verbo. A tua palavra tem nos
instruído e nos ajudado a entender e a crescer no entendimento e na convicção das coisas espirituais e do mundo espiritual do qual nós vivemos, em nome de Jesus. Que o sobrenatural de Deus, que o sobrenatural, que o fator sobrenatural, Jesus Cristo, haja, se manifeste. É o tempo das manifestações, é o tempo das grandes manifestações e das pequenas manifestações de Jesus na nossa vida. Até que ele venha, se deixe ser traçadar ao trobochore trimaco trapo trubiquidade. Xirik saramak tromako chorocotro masoio cotremasso rabatina. Knaro kundrobo trobo shirabarabaraba. Preparada racotreba sora catrabasoiaba. Trecotramaco trobo shoiaraba cotreba soraba. Não demora muito mais. Que cherecerarocotроба cotrebaco tramasoio cocherabarabara. Mantenha trabacocherasrabachoiaraba. Chama da sua fé, carabacatrabaçoi, da sua confiança. Harabacatrabaçorabarabarabara. Que trebacocharabarabara. Estes são dias que trabaçoiaracatrabaçoiarabara. Que trabalho que vocês experimentarão de um novo nível da minha manifestação. Que terão visões, terão sonhos. Milagrosamente receberão da minha providência e da minha provisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Ainda que pareça simples, ainda que seja na simplicidade da fé, mas é poderoso, é sobrenatural. Nunca foi sobre nós, mas sempre foi sobre Ele, sobre o reino dEle e sobre tudo que Ele resolveu por amor a nós fazer. Então que você hoje receba, sabe, se coloque no lugar de ser e de receber, em nome de Jesus. Esteja disponível na obra do Senhor, esteja disponível para as coisas de Deus, que você também receba da provisão e da providência do Senhor para que você possa ofertar, para que você possa, se você ainda crê no dízimo, que você dizime na casa do Senhor. Aleluia. Eu não sei a maneira como Deus vai usar você, mas eu sei que Ele vai usar você. Ele vai te usar de maneiras que você, nem mesmo você vai entender. Mas somente obedeça e receba. Edificação. Há uma edificação sendo liberada. Uma renovação das línguas. Este mundo conhecerá Jesus através de você. Há muitos neste mundo que conhecerão Jesus através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas experiências, através do amor que está sendo derramado na sua vida. Não se cale, fale. Aleluia. Seja curada. Espírito de ansiedade, depressão. Murmuração sai dessa vida. Espírito de murmuração sai em nome de Jesus dessa vida. E abre os olhos dela para que ela possa ver a bondade do Senhor. Que
Que ela tenha um coração grato. Rabaioko, trabaçoia, rabarabarabarabará. Harakaicheraioko, trebako, charabaçoia, rabarabará. Gratidão, rabaioko, cherabaçô. Por todas as coisas. Que Deus te abençoe. Aleluia. Nós voltamos então na terça-feira, nos nossos devocionais, né? Acordando comigo nas terças e nas quintas, das 7 da manhã às 8. Nós voltamos agora para o horário normal. Até que o Senhor nos direcione. Foi um prazer muito grande estar com vocês. É um prazer para mim, é uma honra muito grande ter vocês comigo, ter o apoio de vocês. Não esqueçam de deixar o comentário na live no Instagram. Deixar o comentário na live. Depois, quando for pro YouTube, mais tarde o Thiago já vai deixar no YouTube. Se você que não assistiu essa série de lives desse propósito, recebendo de todas as bênçãos do Senhor da cruz, que ele conquistou para nós por meio da sua morte e ressurreição. Receba na segunda-feira. Tá lá salvo, tá aqui no Instagram salvo. Desde segunda-feira eu coloquei uma capa do devocional especial para vocês, né, identificarem melhor. Copie o link, né, dessas lives, desde a primeira, segunda, terceira, monta assim e compartilha com aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando receber um ânimo novo, um refrigério. Aleluia. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Eu vou dando notícia para vocês do meu sogro, pelos grupos, mas também agora tá tendo, né? Minha cunhada tá escrevendo, a doutora Luciana, a pastora Luciana, tá escrevendo, tá lá no Instagram dele, no Instagram pessoal do meu sogro José Rodrigues. Todos os dias tá lá o relatório. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Deus abençoe todas vocês. Maria Cida, em nome de Jesus. E terça-feira eu tô te esperando, hein? Domingo o apóstolo Heber Rodrigues volta às 20h30. Mas terça-feira estou esperando vocês aqui. Convide mais uma amiga para estar aqui. Terça-feira vamos ver o que o Senhor quer conosco. A partir de agora, vamos esperar, porque eu não tenho a menor ideia. Deus abençoe. A única coisa que eu posso hoje é agradecer ao Senhor por cada um dos seus maravilhosos feitos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tetelestai está consumado. Todo o preço foi pago. O preço do seu pecado foi pago eternamente. Foi pago. O preço do seu pecado foi pago eternamente. Não existe culpa, não existe condenação, não existe castigo nenhum sobre você. Não esqueça, Deus não usa as armas de Satanás, Jesus não usa as armas de Satanás para disciplinar os seus filhos. Sim, o pai disciplina os filhos que ele ama. Mas ele não usa as mesmas armas de Satanás para fazer isso. Não esqueça disso. Não deixe mais que o diabo te engane. Não deixe mais que o diabo te engane. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa sexta-feira e bom final de semana.